Então, pessoal, boa noite a todos. Vou começar aqui. Tô tentando adicionar o Manuel aqui, mas ainda tá difícil. Só fechar o WhatsApp aqui. Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Continuamos aí no mesmo assunto, que é a gestão dos espaços confinados, né? Então, é provável que amanhã tenha uma atividade aí sobre esse assunto. Uh, Pedir a ajuda de vocês, na interação de vocês. Vocês estão um pouco calados, né? Meio na de vocês. Os corintianos eu até entendo, tá meio cabisbaixo, né? Mas o restante do pessoal tem que participar um pouco mais, né? A maioria é corintiana. Vamos focar na matéria. Vamos focar na matéria. A maioria é corintiana mesmo. Vai Manuel não continuar precisa entrar, não, mesmo. que ele é flamenguista. Deixa o Manuel fora, que ele é flamenguista. Só vai falar o Manuel e o Francisco. Né? Bahia também. Pode. É o Bahia. É. Rogério, o curso pode durar 5 anos na pandemia, meu amigo. O dia que voltar no presencial, eles vão lembrar desse jogo. Com certeza. Ai, cara. Então vamos lá, pessoal. A aula de ontem eu gravei aqui só pelo Teams, eu postei lá no YouTube, mas deu um problema lá de direito autoral, acho porque eu usei um trecho da reportagem da Record, aí bloqueou lá o vídeo, né? Mas eu vou tentar postar novamente aí e tirar aquela parte. E aí vamos continuar aí o nosso assunto, né? Enquanto a vacina não vem, nosso presidente não tá ajudando aí, né? Para chegar uma vacina até a gente, né? Então, estamos aqui na UC7, falando sobre gestão de espaços confinados. E aí, estamos falando aí sobre a questão da gestão, né, das medidas administrativas. E aí, uma parte importante é você listar os espaços confinados, né, manter um cadastro atualizado de todos esses locais, inclusive dos desativados. Né? Então, às vezes você tem na sua empresa lá um tanque, né, uma caixa d'água, um buraco lá que está desativado, não está em utilização, mas pode acontecer de ter uma operação lá, uma demolição, né, uma inspeção. Então, mesmo esses locais aí que estejam desativados, você tem que manter o cadastro deles atualizado. Até Professor, o Kelvin veio me perguntar ontem como é que fazia isso, então a gente vai falar um pouco aí na aula de hoje. Diga aí. professor, essas placas de sinalização, elas têm que estar, elas podem estar só no idioma brasileiro, certo? Só no português. Não preciso colocar nada em inglês, né? Não precisa colocar nada em inglês. Aqui é só, acho que peguei essa imagem da internet e veio escrito assim. Estou perguntando porque, assim, quando você trabalha numa multinacional, tem algumas regras do país lá da sede da empresa que tem que ser seguidas aqui no Brasil ou não? Acho que aí já entra os dois idiomas. Se tiver mais de uma nacionalidade lá trabalhando, aí tem que ter. Não, não, se só tiver brasileiro, é uma multinacional e só tem brasileiro. Não, aí não precisa. Já pegou? Não, né? Não. Eu peguei uma situação de que a NR35 aqui fala acima de 2 metros e a empresa lá cobrava acima de 1,20 m já. Mas tudo bem, vamos para a matéria aí. Quando tem uma empresa internacional, ela pode ser mais rígida do que a própria NR. Nunca, Ok. nunca ela pode ser
mas passar por cima da NR que já existe, né? Ok. Valeu. Então eu mandei o link aí ver se o Manuel consegue entrar. Boa noite, boa noite. Professor, ontem meu celular descarregou, não estava em casa. Caiu no meio da aula. Beleza. Mas hoje está carregado. Boa noite, Anderson. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, boa noite. Então vamos lá. Na NR33 não fala muito aí da quais informações tem que ter nessa listagem aí, nessa cadastro aí dos espaços confinados. Já na NBR 16577 já tem algumas diretrizes, né? Então ela fala que a identificação dos espaços confinados, todos os espaços confinados devem ser adequadamente sinalizados, né, identificados, isolados, para evitar que as pessoas autorizadas não adentrem esse local. E o cadastro dela deve ter essas mínimas informações, né? Então aqui é o mínimo, tem que ter isso como um mínimo de informação. E aí você pode acrescentar outras coisas aí, outras características que você vai considerar importante, né? Então o que ele pede que tenha minimamente, né, é o volume, né? Então como a gente está falando em tanques de armazenagem, vai estar em volume, né, em metros cúbicos. O número de entradas, acessos ou bocas de visitas, né? Então no mundo do espaço confinado usa bastante a sigla BV, né? Que não é boca virgem, né? É bocas de visita. Então, até o pessoal do bombeiro, né? Fala, tem que abrir a BV, tem que passar ele pela BV, tem que fechar a BV. Então, tá falando sobre boca de visita, que é o local que as pessoas vão adentrar ou sair dentro do espaço confinado, né? Tem que ter a sua dimensão, a sua geometria, né? A forma de acesso, né? Então, quando tem de altura, de comprimento, se é um cilindro, se é um retângulo, se é uma caixa, né? Se é um cilindro oval, né? E as formas de acesso, né? Se tem escada de acesso, se é subterrâneo, né? Se não tem boca de visita, tem que fazer uma abertura no tanque, né? Um exemplo, uma tubulação, às vezes você tem que abrir a tubulação para gerar uma boca de visita. Os seus fatores de risco. Então, o que tem ali que pode causar risco ao trabalhador, né? Ao pessoal que vai realizar o trabalho no espaço confinado. Boa noite, professor. Boa noite, Sidney. Então, beleza, eu mandei um link aí, acho que agora dá para o pessoal entrar. Quais são os fatores de risco, né? Se tem um agente inflamável, se tem, né, pode ter animais peçonhentos, pode ter umidade, gases, vapores, né? E aí você identificou o risco, assim como a gente aprendeu no PPRA, a gente tem que propor quais vai ser as medidas de controles para esse risco, né? E posteriormente, né, um plano de salvamento caso ocorra algum acidente, né, algo de errado, você já tem que ter ali mais ou menos como será o resgate, né, se vai ser por resgate em altura, né, se vai precisar de acesso por corda, né, esse tipo de coisa você pode colocar aí nessa parte de plano de salvamento, né. Então é bem parecido aí com alguma das etapas do PPRA, né, você identificar, reconhecer os riscos, né, e propor as medidas de controle para eles. Então, aqui tá um exemplo, né, de um cadastro de espaço confinado. Então, é uma ficha aí, como se fosse uma análise preliminar de risco, né? Então, você vai fazer toda a identificação, né, todo o reconhecimento dos riscos e a sua visão técnica de como você pode controlar eles, né? Então, eu separei aqui para ficar um pouco maior, né? Então, aqui no exemplo, né, ele colocou a área, né, UT,
a tag, né? O que passa aqui, né? Então é a caixa de subterrânea, né, que vai passar qual é o produto, né? Poderia ser água, poderia ser gás, mas aqui é cabos elétricos energizados. Aí depois vem uma descrição de como é o espaço confinado, né? Então a caixa de passagem de cabos elétricos subterrâneos, em concreto armado, de único acesso pelo topo do piso, com profundidade de 4 metros, tem interligações através de eletrodutos, com a sala elétrica, não dispõe de escada, né? Não tem divisória, e outros obstáculos. E aí o número de BVs, né? Então, acesso, evacuação, uma BV única, né? Como falei, né? O pessoal usa essa sigla BV, boca de visita. Única no nível do piso, né? Com tampa metálica, através de escada portátil, com uso de tripé de linha de vida, né? Então, na maioria dos espaços confinados aí que não tem escada, né? Às vezes você tem que utilizar esse tripé aqui, tanto para adentrar e também ele é de suma importância aí para fazer o resgate caso ocorra uma situação de emergência. Professor, Sim, o que é chicanas? não Lá sei, no número 2. não sei. Então talvez Beleza. seja alguma nomenclatura aí da parte elétrica, né? Mas eu não sei te falar o que é isso. Tá. Beleza. Então colocou a quantidade de BV, né? De boca de boca de visita, isso. O modelo, né? A dimensão, o piso, a posição, né? Então se tivesse mais de uma, você ia listar aqui, né? Então um ponto de reunião ali, um ponto de encontro ali mais próximo, né? Algumas fotos para representar a caixa, né? De como ela é, né? Já com o tripé aqui instalado. O tipo de sinalização, né? Uma placa de PVC. Os riscos prováveis, né? Então ele colocou aqui ruído, umidade, estresse térmico, né? Então é um ambiente fechado, vai estar calor, choque, bactérias e fungos, falta de oxigênio, iluminação deficiente, animais peçonhentos, né? Então aqui você vai identificar os possíveis riscos que vão ter aí dentro do espaço confinado. Tarefas que podem gerar algum risco específico, né? Então o que o pessoal vai fazer lá de trabalho, né, de atividade que pode gerar mais riscos ainda, fora o que já tem naturalmente nesse espaço confinado, né? Então um serviço a quente, né, um serviço de corte, solda quente, uso de gases industriais dentro do local, uso de ferramentas elétricas e rotativas, fazer uma impermeabilização com produtos químicos, limpeza com produtos químicos, interferência nos cabos energizados, né? Então nessas tarefas que pode gerar risco, você tem que pensar aí, né? Projetar o que pode ter de serviço aqui dentro que vai gerar alguns outros riscos a mais, né? E aí ele listou, né, já que ele identificou os riscos, todas as medidas de controle aí que ele possa implementar, né, para controlar isso que ele acabou de levantar, né? Então, abrir e drenar a caixa de entrada, né? Então às vezes daqui pode estar cheio de água, ventilar a caixa antes de entrar, avaliar com multigás, né, o oxigênio, o LE, o H2S, o monóxido de carbono, inspecionar visualmente antes de entrar no espaço confinado, instalar uma iluminação, porque o local é escuro, monitoramento contínuo do oxigênio, né, através do monitor pessoal, né, que é aquele pequeno que eu expliquei ontem. Se for usar o andame, está de acordo com a NE 18, usar cinto de segurança para adentrar o local, os equipamentos elétricos devem estar alinhados com proteção, né, e ter cabos devidamente protegidos contra impacto. Todos os trabalhadores envolvidos na liberação, entrada, trabalho, tal, tem que ter um treinamento específico. Trabalhos de corte a solda quente, né, bem como limpeza ou qualquer um que utilize produtos químicos deve utilizar, ter um monitoramento específico, né? Instalar escada de acesso, usar macacão e luvas, monitorar a temperatura, identificar os cabos energizados com detector de tensão, né? Então é um monte de etapas aí que quem for trabalhar em espaço confinado tem que acabar seguindo.
Professor, Sim. eu vi rapidão no Google, chicanas, eu acho que é indicação de algum tipo de maquinário grande dentro do local. Então tem tipo um transformador, um gerador, alguma coisa assim. Se tiver algo assim, você marca lá, tem chicanas. E aí, se tiver tal da chicanas, né? Não sei qual é a pronúncia. Aí qual é o tipo de chicanas, pelo que eu entendi. Tá um texto aí que eu mandei no grupo agora, mas não dá pra ler tudo, né? Tá, beleza. Eu É, entendi, foi isso aí. pelo que eu vi aqui é mais ou menos o que vai ficar suportando aí um equipamento, né? É, pra mexer com calor e tal. Ah, beleza. Então, aqui é o cadastro, né? Então, isso daí muitas vezes vai cair aí na... É um papel aí, né, que você pode executar como técnico de segurança, né? Fazer esse levantamento aí. Em boa parte das empresas não tem isso, não tem esse cadastro aí dos espaços confinados. Então, continuando, né, não acabou aqui, né? Tem mais alguns itens. Ventilação, é, o volume de ar do equipamento, né, que for utilizado, né, como vai ser a renovação do ar. Para condicionamento, né, usar uma insufladora. Para manutenção, uma insufladora e um exaustor. Né. Cabos elétricos e iluminação, né, entrar pela boca de visitas com proteção contra choque mecânico. Né. Então, aqui está falando que os cabos elétricos têm que ter uma especificação mais resistente. Né. Serviços prováveis, né, que pode acontecer no espaço confinado, né, a montagem e desmontagem de andaimes, instalação de iluminação, inspeção, drenagem, remoção de materiais, passagem de cabos, hidrojateamento, uso de escada rotativa, uso de lixadeira, oxicorte, preparação de superfície para revestimento. Né. Requisito para o espaço confinado, né, então requisito para o vigia, treinamento específico, uso de comunicação para situação de emergência, uso de colete, uso de lanterna aprovada, e aí para o trabalhador, treinamento, iluminação de emergência, uso de proteção respiratória, para toxicidade acima do limite de tolerância e oxigênio abaixo de 19,5, uso de proteção respiratória total com cilindro de fuga, se for reconhecida uma atmosfera IPVS, né, imediatamente perigosa à vida e à saúde. Uso de um monitor de oxigênio, né, para frente de trabalho, e uso de monitor de oxigênio CO2 para frente de trabalho quando for executar alguns serviços de solda. Então Aí nessa. Oi, professor. Oi. Aí nessa, se a gente faz uma dessa para nossa empresa, marca tipo um campo na frente onde vai marcar um xizinho ou não daquilo que está sendo usado, daquilo que está sendo feito, né? Assim, para que serve isso daqui, né? Para você ter Tipo uma permissão de trabalho. você ter uma identificação, né? Né? Para não ficar largado esses espaços confinados na área, né? Você saber onde é cada um, né? Quais são os específicos. E aí, posteriormente, quando for realizar uma atividade aqui no espaço confinado, o cara pega esse cadastro aqui e vai dar o suporte para ele fazer o preenchimento da PET, né, a permissão de entrada. Então, com isso daqui ele já sabe mais ou menos quais são os riscos, quais são os procedimentos que ele tem que seguir para realizar o espaço confinado aqui dentro. Então, se sua empresa vai ter esse tipo de documento, é importante no treinamento ser falado. Né? Então, o que acontece em muitos casos é que o pessoal vai trabalhar no espaço confinado e esquece que existe um cadastro, né, anteriormente feito e não faz a consulta desse documento, né? E aí vai a moda da identificação. Às vezes o supervisor do espaço confinado nem é o responsável pelo setor, né? Vai fazer a liberação e às vezes pode fugir de algum risco que ele não olhou ali no dia da execução do trabalho, que aqui nesse documento pode ter, né? Beleza? Obrigado. Então, para essa identificação, né, às vezes pode ser demorada, né? Dá um trabalho grande, né? Então, para auxiliar, né, vocês, eu vou mandar
um Excel aqui, né? Que eu achei no LinkedIn, né? Então, feito por José Santos. Então, quem manja aí de Excel pode talvez dar uma mexida aqui nesse layout, né? Mas ele é uma tabela no Excel, né? Que ela te ajuda, né, a cadastrar o espaço confinado, né? Então, por exemplo, eu vou cadastrar um espaço confinado, né? Então, vou escrever aqui o nome da empresa, né? Sei lá, Flamengo. O CNPJ, o grau de risco, né? O KENAI, o responsável técnico, né? Vou colocar aqui Manuel. A função, né? Tempo de segurança. E aí eu vou começar a listar Aí sim, professor. os espaços confinados, né? Do valor, do valor. Tá, acho que isso daqui eu vou preencher o cadastro da empresa, né? Aí eu volto aqui, formulário de campo. Então ele já traz um formulário, né, igual aquele que eu mostrei para vocês, né, de preenchimento do espaço confinado. Então daqui já é um modelo aí já feito, né? Então o cadastro aqui já vai linkar lá com aquela lista, né? Então posso colocar a data da elaboração, né? Então hoje é dia 21. O nome da empresa, né? Então colocar Flamengo. Corinthians funciona. Oi? É Corinthians que funciona aí, a tabela. Um grau de risco. Uma identificação da área, né? Então, sei lá, abastecimento. Produto contido, né? Então é um tanque de diesel. O tipo, né? Então posso colocar um tanque, um tanque vertical. A frequência de utilização, né? Então posso colocar baixa. Aqui a descrição do espaço confinado, né? Então até coloquei aqui um exemplo, né? Então aqui seria um tanque, né, de armazenar diesel aí para, sei lá, para um gerador, né, para um gerador do estádio, né? Então observando aqui as características dele, né, a gente vai continuando. Então a descrição do espaço confinado, aí você vai colocar um tanque de, sei lá, 300 litros, 300 não, né? Dá uns 5.000 litros. No caso, se quiser incluir uma foto aí também pode. Pode colocar uma foto, instalado na área externa, com dique, sei lá, com dique de contenção, boca de visita na parte superior, com acesso à escada marinheiro, né? Por aí vai, né? E aí você vai colocando as informações referente àquele espaço confinado. Aqui, acesso e evacuação da boca de visitas, quantidade, modelo e posição, né? Então, eu já escrevi mais ou menos aqui, né? Então, uma boca de visita, né? Localizada na parte superior, acessada com escada marinheiro, certo? Aí abaixando aqui o número de boca de visita, uma, formato redondo, dimensão, né? Então, sei lá, 1 metro por 1 metro. Localização no topo do tanque. Posição da boca, então ali está na vertical. Acesso ao espaço confinado, né, por escada marinheiro.
Sinalização, aí você vai colocar lá se tem ou não uma placa, né, de sinalização. Essa placa tem um modelo na própria NR33, né? Então, se eu ir lá nos anexos da NR33, tem um anexo aqui, né? Então, perigo, proibida a entrada, risco de morte, espaço confinado. E tem um cara aqui tirando a sonequinha sentado. Então, aí você vai descrever o tamanho da placa, tal. E aqui os riscos prováveis, né? Então, se tratando aqui de um tanque que armazena combustível, né, diesel, quais são os possíveis riscos que a gente pode identificar aqui? Vocês podem me ajudar? Não tem nada impedindo que a pessoa chegue até ali, né? Tem que ter uma grade nessa escada, impedindo o acesso ali em cima, né? Tá, mas isso daí é o depois, né? A gente tem que identificar o risco, né? Então o risco aqui poderia ser de queda, né? Alguém subir aqui, Ah, sim. então risco de queda. Quem mais? A gente tá tratando com inflamável, né? Então risco de incêndio, risco de explosão, né? Risco de um agente químico, né? Um vapor químico. O que mais? Pode ter uma falta de oxigênio, né? Um vazamento. E por aí vai, né? Certo? Depois tarefas que podem gerar riscos específicos, né? Então, que tarefas aqui pode gerar algum risco maior, né? Então, sei lá, um risco de uma tarefa de inspeção, né? Às vezes o cara tem que subir lá em cima para medir alguma coisa, né? Um reparo, né? No tanque, né? Um abastecimento, uma limpeza do tanque, né? Uma vistoria. Então todas as tarefas, né, que no seu local de trabalho você meio que já vai entender como funciona a dinâmica de trabalho e você vai listar aqui, né? E aí medidas de controle para minimizar o risco, né? Então, para condicionamento, liberação, para manutenção, né? Então tudo aquilo que é de procedimento para o espaço confinado você vai ter que colocar aqui, né? Então uma análise dos gases, né? Uma análise inicial de risco, uma liberação de PET, né? Um, um equipamento, né? Intrinsecamente seguro. E aí vai, né? Então, serviços prováveis para o espaço confinado é parecido com isso daqui, né? Então, você vai colocar, o pessoal faz geralmente o abastecimento, né, desse tanque, a limpeza, inspeção e por aí vai, né? Procedimentos de trava, bloqueio e sinalização, né? Então, por exemplo, se esse tanque tivesse ligado aí numa tubulação, né? Essa tubulação eu vou ter que, como eu falei na aula passada, né, fechar a válvula, colocar um cadeado de impedimento, uma sinalização de bloqueio, né, seguir todo aquele procedimento de bloqueio de máquinas, né. Detalhes adicionais, se quiser colocar aqui do seu espaço confinado, a sua localização, né, na área externa. Aqui ele é um pouco mais completo, né? Então você vai colocar o tipo de agente que você identificou, se há uma medida de controle, se a medida de controle é eficaz, né? Observações, né?
medidas de controle para eliminar e controlar os riscos quando necessário. Então aí você vai fazer o cadastro desse espaço confinado, né? E aí você vai fazendo a correlação aqui nessa início, né? Aqui é um modelo, uma planilha de Excel, não necessariamente você precisa seguir isso daqui, né? Mas você tem que fazer parecido com esse modelo, né? Ou com esse outro que eu mostrei aqui, que aí você vai ter um cadastro mais efetivo, né? Nessa análise, né, preliminar do risco do espaço confinado, né, no seu cadastro, né, você deve verificar a utilização de inflamáveis, né, ou de algum outro produto químico, né, e aí caso você está armazenando algum produto químico que você não conhece muito bem, não sabe o que é, né, então às vezes numa indústria aí tem 1000 tipos de produtos químicos diferentes, e aí você não é obrigado a saber de tudo que envolve aquele produto, né? Então, para isso, existe uma FISPIC, né? Que é a ficha de informação de segurança do produto químico. Todo produto químico tem que ter essa FISPIC. Se não tiver, já é uma irregularidade, né? Então, você tem que também pode ser você na elaboração dessa ficha, né? Então, através dessa ficha, você já vai ter uma informação lá do que é aquele produto químico, quais são os seus riscos, quais são as medidas de controle, o que você deve fazer numa situação de emergência. Então isso daí vai te ajudar também no preenchimento aí desse cadastro do espaço confinado. E aí continuando, né? Então após, né, fazer o cadastro do espaço confinado, né, que é uma atividade inicial, né, que às vezes vai levar bastante tempo, né? Tem empresas aí tem 500 espaços confinados cadastrados, né? E aí você tem que fazer o controle dessa documentação. Então, aqui é uma parte mais de gestão, né? A parte operacional do espaço confinado, né? Eu vou falar um pouco aí de como funciona essa dinâmica, né? Então, Ô, professor, oi, diga aí, mano. normalmente quando você entra numa empresa, ela já tem essas documentações, né? Todas. Mais ou menos, né? Se for uma empresa boa aí que nem a sua, às vezes já tem, né? Ah, tá. Mas tem empresa que tem espaço confinado, não tem um cadastro, não tem ninguém treinado de espaço confinado e o pessoal tá lá executando as tarefas e acha que tá tudo bem. Então É, tem casos em casos, né? Eu garanto uhum. que às vezes na sua empresa que você tá tem algum espaço confinado que o pessoal ainda não cadastrou porque passou despercebido, não se atentou aí a uma caixa de esgoto, a uma galeria, a uma caixa d'água. Às vezes sempre tem um buraco ali, né, que o cara De, só vai cadastrar de no dia ter, que for entrar. de ter tem, né? Só não sei se tem as documentações. Né? Então, aí você como um bom estagiário já pode correr atrás aí e mostrar serviço. É, isso mesmo. Ó o que vai fazer isso mesmo. Professor, no caso, esse cadastro é a empresa que vai Boa noite, realizar? pessoal. Boa. Boa noite. É a segurança do trabalho. Mas aí, no caso, esses dados vai ficar salvo para a empresa, né? Porque se caso o técnico sair, o próximo que vir vai saber, né? Vai ficar na empresa. Se tiver um setor do SESMIT, vai ficar lá nos arquivos do SESMIT, esse Ah, tá. prontuário. Tá bom. Mas se a empresa não Entendi. tem SESMIT, vai deixar ali com alguém do RH ou alguém da CIPA. Primeira vez que eu vejo Ô, falar Wander, isso, viu, professor? E o que eu presto serviço em hotel não é brincadeira, viu? E a gente tem muito acesso por causa das bombas d'água. É Tem. tudo assim. Tem. ô, Wander, Oi. eu tirar uma dúvida com você em relação à ordem de serviço. Quando você faz a ordem de serviço de um funcionário, tem que ficar uma com você, né? E entregar uma para ele ou não? Não necessariamente precisa entregar, ele precisa ter o conhecimento daquela ordem de serviço.
Ah, entendi. Entendeu? Você precisa mostrar para ele, informar ali tudo que você colocou. E aí ele tem que estar ciente ali das informações e do risco da atividade dele. Ah, certo. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Como funciona a dinâmica do espaço confinado, né? Chegou um pessoal da manutenção lá e quer entrar num buraco lá da sua empresa. E aí o que vai precisar fazer, né? Vai ter toda uma dinâmica de trabalho aqui que deve ser seguida, que às vezes enrola o serviço, né? Atrasa o serviço, às vezes o serviço nem acontece por causa dessa dinâmica aqui que tem que acontecer, né? Então, quando for liberar um espaço confinado, sempre vai ter que ter a, 3 pessoas na equação, né? O quarto aqui que está na imagem, às vezes não necessariamente precisa, né? Mas os 3 precisa, que é o quê? É você ter um cara que vai entrar no espaço confinado, né? Então você vai ter o sortudo lá do dia que vai ter que entrar no buraco. Vai ter que ter um vigia, né? Que também é um outro sortudo que vai ficar lá de castigo. E vai ter que ter um supervisor para fazer a liberação do espaço confinado, né? Então, resumindo bem brevemente, né, o supervisor é o cara que vai liberar o local para o trabalho. O trabalhador, o autorizado, é o cara que vai executar a tarefa lá dentro do espaço confinado. E o vigia, como o nome diz, ele vai ficar vigiando a situação do espaço confinado, né? Se você não É tiver obrigatório ter os 3 lá presentes? o dia inteiro, o supervisor não precisa, mas o executante, o vigia, tem que estar lá 100% do tempo. Ah, certo. Tá? Então, sempre você vai demandar no mínimo 3 pessoas aí para executar um serviço em espaço confinado, né? Então, às vezes, 3 pessoas com treinamento em dia, né? Um treinamento feito direitinho, né? Então, às vezes essa dinâmica é difícil acontecer, né? Dá um trabalho, né? Então, o vigia, ele vai permanecer aqui fora, né? Sempre do lado de fora e nunca deve adentrar o espaço confinado e deixar ninguém aqui fora, né? Ele é responsável pelo monitoramento constante aí do ar do espaço confinado. Ele é responsável pelo controle aqui, a contagem de pessoas dentro do espaço confinado, né? Então toda hora ele tem que estar contando quantas pessoas estão ali dentro, né? Se sair alguém, ele tem que fazer esse controle, registrar. Comunicação permanente, às vezes isso daqui é no grito mesmo, né? Então ficar gritando com o pessoal, ou no caso se for um local mais grande, maior, usar um rádio comunicador, né? Um rádio, né? Alertar sobre o risco, né? Então às vezes o executante ele está focado ali no trabalho, né? Cortando uma peça, apertando um parafuso, fazendo uma limpeza e não está prestando atenção em algum risco que pode estar à sua volta, né? Então vai caber ao vigia ter uma visão mais ampla, fazer essa identificação dos riscos. Ele tem que ter noção aí sobre primeiro socorro, resgate, né? Então caso o cara comece a passar mal, aqui tem um acidente, ele é o primeiro contato ali com a vítima, né? E é responsável também por acionar a equipe de resgate, né? O trabalhador, o entrante, né, ele vai executar o serviço, né? Ele tem que estar ciente do risco que ele vai encontrar ali na atividade dele, né? E também ter uma noção aí de primeiros socorros. E aí, na hierarquia, né, sempre vai ser essa, né? O trabalhador por último, o vigia um pouco acima e o supervisor acima dos 2 aqui executantes, né? O supervisor vai emitir a PET. Professor, só um minuto. Diga aí. Desculpa, é a gente que delega a função do vigia, do supervisor e do executante? Tipo, você vai ser o supervisor, você vai ser o vigia, ou não? Cabe à empresa. Mas assim, principalmente o supervisor. O supervisor, ele nem sempre é um cara da execução. O supervisor pode ser um técnico de segurança, pode ser um operador mais gabaritado, né? Um cara que conhece a área, né? Então, geralmente a gente vai escolher um bombeiro, né? Geralmente a gente vai falar assim, quem vai receber o treinamento de supervisor é o cara que mais conhece a área, né? Porque ele conhece todas as dinâmicas de serviço, né? Tudo que pode acontecer dentro de espaço confinado. O vigia, o trabalhador... É um treinamento para cada função, então, né?
O treinamento para o vigia e Ah, para o tá bom, entendi. trabalhador, para o executante, é o mesmo. Só o do supervisor é diferenciado. Então, às vezes, lá na dinâmica ali da equipe, da frente de trabalho, às vezes o pessoal faz um sorteio, faz realmente um sorteio, uma mãe mandou escolher para quem vai ser o vigia, né? Porque o vigia, às vezes, é uma situação privilegiada, quem não vai se sujar, não vai se cagar todo, né? Não vai sofrer lá dentro do espaço confinado, vai ficar de boa sentadinho. Então, às vezes é o responsável pela equipe, né? Ou entre eles mesmos eles chegam num consenso. Já o supervisor, né? Às vezes, né, que nem isso daqui, é uma empresa contratada e o supervisor, às vezes, pode ser de uma outra empresa. O supervisor pode ser da empresa mandante aqui do serviço, né? Então, não necessariamente o supervisor tem que fazer parte da mesma equipe aqui do vigia e do executante. Beleza? Ô, Wander, falando do Fechou, ponto valeu. de vista, falando do ponto de vista da manutenção, por exemplo, o entrante geralmente vai ser o cara que tem mais expertise na atividade que vai ser executada. Sim. Lá na empresa, por exemplo, todos os técnicos são treinados como vigia e entrante. E aí, para determinadas atividades, o cara que tem mais expertise, por exemplo, a gente tem uma atividade que a gente vai executar aí na próxima semana, que vai ser um reparo na válvula do reservatório de água. Sim. É um reservatório de 60 mil litros, se eu não me engano. E o cara que vai entrar é o cara que tem mais expertise no reparo. Sim, né? Então, Porque a atividade, então é definido pela capacidade do funcionário na execução da tarefa. sim. Exatamente, né? Também para diminuir a permanência do tempo lá dentro do espaço confinado, né? Não adianta você mandar um cara ali meio cru, né? Um cara às vezes com inexperiente ali, né? Para função, né? Porque muitas vezes o serviço ele tem que ser rápido, né? A dinâmica tem que acontecer de uma forma rápida, porque a gente está se tratando de um espaço confinado, né? Então Não dá tempo de abrir o tutorial do YouTube, né? então eu já executei as 3 funções, né? E aí teve uma época que quando eu cheguei na indústria, né, era cabaço de tudo, eu ficava sempre de vigia, né? Então me deixavam lá de castigo, porque eu era mecânico, né? Nunca foi minha praia, né? Então nunca corri atrás daquilo, né? E aí o pessoal me deixava lá de vigia, e aí o restante pessoal que acabava se ferrando lá dentro do espaço confinado. Mas também, como eu falei, né, ficar de vigia também é bem cansativo, é bem maçante. Mas às vezes acontece isso, né? Só o pessoal da manutenção entra e quem ficar no controle aqui da área, né, do vigia, do supervisor, vai ser alguém da operação, alguém responsável pelo local de trabalho que não seja da manutenção. Então, o supervisor, né, ele vai emitir a permissão de trabalho, ele vai avaliar, monitorar os riscos, né? Ele tem que ter noção de primeiros socorros e resgate um pouco mais específico do que o vigia e o executante, né? E ele também tem que fazer, além da abertura da permissão, o encerramento, né? Então, todo término de serviço, o supervisor tem que dar baixa na folha, lá no formulário, falando que foi tudo bem, o horário que ele encerrou a permissão de trabalho, né? Então ele tem que fazer isso, né? Porque pode acontecer, né, de a permissão de trabalho ficar aberta aqui, né? E chegar uma outra equipe e falar, já tem uma feita aqui, nós vamos cair para dentro, né? E já era, né? Então tem essa importância aí do supervisor todo final do dia aí que ele fosse ausentar, ele tem que ir lá encerrar a permissão de trabalho e aí o pessoal arranjar, se o serviço for continuar, arranjar um outro supervisor, né? Então, como falei, às vezes o trabalho é bem burocrático, atrasa aí, o negócio tinha que acontecer em 1 horinha, às vezes demora uma semana inteira por causa dessa dinâmica aí. E aí, como falei, né, em algumas situações é importante ter um resgatista, né, algum bombeiro civil, né, para ele conhecer, né, a execução do espaço confinado, né, caso ocorra algum acidente, ele já saber como
lidar aí com essa situação de emergência. Então, como eu acabei de falar, né, a capacitação do autorizado e do vigia é a mesma, né? A inicial a gente pode falar aí 2 dias, né, de treinamento, né, 16 horas. E o supervisor já é um treinamento aí mais específico, né? É um treinamento aí de 40 horas, né? Uma semana inteira de treinamento aí para ser o supervisor, né? Então, geralmente aí o curso de supervisor costuma ser bem mais caro, né? Então, de acordo com a NR33, né, todos os trabalhadores, tanto o autorizado, o vigia, o supervisor, devem receber, né, uma reciclagem do treinamento anualmente com carga mínima de 8 horas. Né? Então, deu para entender, né? Se eu vou contratar alguém para trabalhar no espaço confinado ou para ser vigia, eu tenho que dar o treinamento inicial de 2 dias, 16 horas. Se for supervisor, um treinamento de uma semana inteira. E aí, a cada ano, eu tenho que atualizar aí todos eles. Posso fazer uma turma só, né, se quiser, de 8 horas aí anualmente. Então, e aí vai caber também, às vezes, para vocês técnicos de segurança ter esse controle, né? Tá lá atento, né, de qual foi a última data que o pessoal fez o treinamento, né? E aí quando vai vencer, né? Então, uma prática bacana que você pode ter, né? Todo trabalhador que faz o treinamento, né? Você colar no crachá dele, né? Um selinho, né? De apto ao trabalho no espaço confinado e já colocar a data que vai vencer esse 1 ano do treinamento inicial, né? Então, ou né, o cara já fez uma reciclagem e aí qual data, né, no ano que vem já vai vencer essa reciclagem, né? Então, com isso até o próprio executante, né, vai controlando, né, ele vê que está próximo, vai lá avisar o pessoal que tem que fazer a reciclagem, né, senão o serviço vai ficar parado. Certo? Certo. Certo? Então vamos lá, né? Qual é a função do supervisor? Né? Então por que o treinamento dele tem que ser de 40 horas? Né? Ele vai emitir, né, a PET, a permissão de trabalho. A PET nada mais é que uma análise de risco. Né? Você vai fazer uma análise da tarefa que vai ser executada e verificar se todas as medidas de controle estão de acordo. Né? Ele tem que executar os Fazer um testes. checklist antes. Um checklist antes. Né? Ele tem que executar os testes, né, conferir os equipamentos e os procedimentos contidos, né, na permissão de trabalho. Né? Então, ele vai ter que ver se o medidor de gás de todo mundo está ok, se o medidor inicial para fazer a liberação está ok. Né? Assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis, né, e os meios para acioná-los estejam operantes. Né? Então, geralmente na PET você já vai colocar os telefones de emergência. Né? E aí, caso, como falei, se for um serviço aí mais complicado, né, que você vê que a chance de dar merda é grande, você já se antecipa, né, e chama alguém da segurança aí, do bombeiro, do resgate, né, para avaliar a situação, para ele já ir se preparando caso ocorra algo aí de risco. Né. Ele tem a autorização, né, para cancelar o procedimento de trabalho quando necessário, né. Então, nem todo trabalho de espaço confinado ele vai liberar, né? Já aconteceu em alguns casos comigo de eu não liberar o espaço confinado porque eu vi lá que as condições do serviço não estavam de acordo ali para o pessoal trabalhar com segurança. Né? Encerrar a PET após o término do serviço, né? Então ele vai abrir. Como é que funciona essa dinâmica? Né? O supervisor ele chega aqui na frente de trabalho, vai fazer a liberação da PET, né, vai conversar com os trabalhadores, vai entender o serviço, vai fazer a medição inicial aqui da atmosfera do espaço confinado, vai ver no crachá do pessoal, aí o pessoal está tudo treinado, está com o treinamento em dia, né? E aí vai fazer o preenchimento da PET, vai liberar. É importante ele ficar aqui no comecinho do serviço para ver se está tudo correndo conforme. E aí ele pode se ausentar da frente do trabalho. Né? Então o supervisor ele é o único desses trabalhadores que pode se ausentar aí enquanto acontece a dinâmica do espaço confinado.
E aí, no final do dia, né, ele tem que ir lá e encerrar a PET, né, a permissão de entrada, a permissão de trabalho no espaço confinado. Se o serviço não terminou ainda, mas o horário de trabalho dele terminou, mesmo assim ele tem que encerrar, né? Então ele não vai estar mais presente ali e não vai conseguir mais ser responsável pela dinâmica aqui desse espaço confinado. Então, Ô, professor, sim, no caso de bloqueio, o supervisor que é responsável, por exemplo, bloqueio de válvula para não prejudicar a atividade? ele é responsável por esse bloqueio tá de acordo, né? Às vezes não é ele que vai fechar a válvula, não é ele que vai colocar o cadeado, mas ele tem que ligar lá para a operação, para o responsável da área e falar, ó, só vou liberar o espaço confinado depois que você bloquear lá a linha, colocar o cadeado e mostrar lá a fichinha do bloqueio, né, e deixar uma cópia comigo para eu deixar junto aqui com a PET, né? Mas sim, o supervisor ele é responsável por estar de acordo aí o bloqueio, né? Ô, Wander, uma Entendi. pergunta. A gente vai ter alguma aula sobre loto? Loto? É? Logout e tagout? Não. Mas a gente pode tentar aí falar um pouco mais pra frente. Ah, beleza. Ô, Wander, Sim, qual sinal está? na 7. Na 7? Isso, Ah, tá. Beleza. beleza? Então, essa dinâmica acontece dessa forma, né? Por ser um treinamento caro, né, às vezes é escasso o número de supervisores de espaço confinado, né? Então, já teve situação aí de eu liberar 5 espaços confinados no dia, né? E aí né, eu começo a liberação 8 da manhã e só vou encerrar 11 horas perto do almoço, né? E aí, como eu abri 5 pets, né, também no final do dia eu tenho que dar atenção aí de encerrar 5 pets, né? Então, às vezes o tempo de serviço do pessoal aqui fica bem escasso, né? Então, como eu falei, é um serviço burocrático, demora, né? Mas que deve ser feito aí para garantir a condição de segurança do trabalho. Então, o supervisor de entrada, né, também pode desempenhar a função de vigia, né? Então, caso não tenha um vigia, né, tá, todo mundo tem que cair para dentro da atividade, o supervisor pode fazer a liberação do espaço confinado e aí ele fica aqui de castigo, né, acompanhando toda a atividade até o final do dia. Então, qual é os temas mínimos aí para o treinamento do supervisor, né? Então, ele no treinamento dele de 5 dias, aí vai aprender um pouco sobre identificação do espaço confinado, né? Os critérios e indicação dos equipamentos, né, para controle de risco, conhecimento sobre práticas seguras em espaço confinado, a legislação, a norma, programa de proteção respiratória, áreas classificadas, operação de salvamento. Então, isso daí acaba levando aí uns 5 dias de treinamento aí para o pessoal tá bem apto, né? Então, né, nesse dia aí de operação de salvamento, o supervisor ele vai ter noção aí de RCP, de pranchamento, de imobilização da vítima, esse tipo de ensinamentos aí de primeiros socorros que assim, ao meu ver, às vezes não funciona muito bem, né? Porque o supervisor ele pode se ausentar do espaço confinado, né? O que vai adiantar o pessoal passar mal se ele vai estar longe, né? Mas ele vai receber esse tipo de capacitação. Ô, Wander, se na empresa tiver um bombeiro, o técnico pode, sei lá, deixar que o bombeiro dê esse treinamento? Pode se ele tiver proficiência no assunto, Entendi. entendeu? A NR33 é que nem a do trabalho em altura, né? Ela não diz qual é o tipo de capacitação que a pessoa tem que ter, só fala que a pessoa tem que ter proficiência no assunto, né?
E aí, às vezes, isso aí fica bem genérico. Essa parte Entendi. de operação de salvamento, geralmente Mas aí emite certificado? emite certificado. Geralmente, né, no treinamento de espaço confinado, no dia aqui de operação e salvamento, vai um bombeiro civil para dar essa parte aí, que é uma pessoa que tem mais prática aí nesse assunto. Beleza? Beleza. E aí o que o vigia faz, né? O vigia deve manter continuamente a contagem precisa do número de trabalhadores autorizados no espaço confinado e assegurar que todos saiam ao término da atividade, né? Então aquilo que eu falei, né? O cara tem que ficar lá contando, né? Às vezes chamando o nome de cada um, né? Então é até uma prática bacana, né? O cara vai ficar de vigia, sei lá, a cada 10 minutos ele pede pro pessoal, chama pelo nome de cada um, né? Para ver se o cara está respondendo, né? Então, às vezes, os espaços confinados, às vezes tem 10 pessoas fazendo um trabalho ali em conjunto, né? E o local, às vezes, é grande, né? Como um silo, um tanque gigantesco. E aí o cara tem que ter esse controle aí, né? Pode ter alguém passando mal e por ele estar longe, né? Não consegue ver direito, um local escuro, né? Permanecer fora do espaço confinado, junto à entrada, em contato permanente com os trabalhadores autorizados, né? Então, isso daqui que eu estou falando. Adotar procedimento de emergência, né, acionando a equipe de salvamento pública ou privada quando necessário. Operar os movimentadores de pessoas, né, então se tiver o tripézinho aqui, se tiver uma escada, uma corda, ele tem que dar esse auxílio. Ordenar o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme, né, um perigo, alguma queixa de trabalhador, uma condição de proibido, um acidente, uma situação não prevista, né? Situação não prevista ou quando não puder desempenhar efetivamente suas tarefas, nem de ser substituído por outro vigia. O vigia não poderá realizar outras tarefas que possam comprometer o dever principal, que é de monitorar e proteger os trabalhadores autorizados, né? Então você não pode deixar o vigia aqui e falar, pega o celular aí, vai respondendo nos e-mails, né? Ou vai atendendo o pessoal por telefone, né? Ou fica lá de papo com alguém, né? O cara tem que estar 100% do tempo ali focado na atividade. Espera aí, meu monitor desligou. Então por isso que eu falei, né, a questão do vigia é bem penosa, né, porque às vezes é melhor você estar executando uma tarefa, né, que o tempo passa, do que você ficar parado lá sem poder fazer nada, né. Então às vezes que eu fiquei de vigia, não tinha nem smartphone na época, né, tinha só um celular, esses Nokia antigos, né, só tinha o jogo da cobrinha, e às vezes eu pegava ali só jogar um minutinho e aí focar novamente na atividade, que também não é o certo. Mas é por isso que eu falei, né? O cara não pode deixar, né, de prender a atenção. Todo mundo está dentro do espaço confinado. E aí eu pergunto para vocês, se o vigia está com vontade de fazer xixi, o que acontece? Ele perde não pode rendimento, né, não? Tem que paralisar a atividade, Para a né? atividade? Isso aí, né? Então se ele tá com vontade de fazer xixi, quer ir no banheiro, né? Ou quer fazer alguma outra coisa, ele tem que pedir para todo mundo sair no espaço confinado. Parar a atividade. Se for uma situação mais grave, sei lá, o cara tá passando mal, o cara tem que ir embora, você pode colocar um outro vigia. Beleza? Pode haver essa troca aí. Desde que em nenhum momento fique sem ninguém vigiando e o pessoal dentro do espaço confinado. Então, Dá até para definir um horário, né? Tipo, daqui a 2 horas sai todo mundo para ir no banheiro. Isso. Então, geralmente, né, o vigia vai combinar com o pessoal, vamos parar para almoçar que horas? 11h30. Beleza, 11h30 sai todo mundo. E aí depois todo mundo retorna aí do almoço para continuar a atividade. Nossa, que da.
Mas e se, sei lá, ele quer ir no banheiro, ele chama outra pessoa só pra ficar lá um momentinho que ele vai rapidinho? Não, sei lá, não pode isso, não? Pode, mas todas essas alterações, né? Por isso que existe a patch, né? Você tem que colocar no documento, né? Então, na patch lá tem a área de observações que você coloca, em tal hora e tal hora, o vigia precisou se ausentar, né? Fazendo essa troca, né? Então, às vezes pode, né? Sei lá, Entendi. tem 5 caras trabalhando dentro do tanque, um sai para ficar no lugar do vigia para ir continuando a atividade, né? Sim, Professor, entendi. Sim. Ô, professor, pela sua professor, experiência, o pessoal adota esse procedimento ou burla? Nas empresas que eu trabalhei, o pessoal fazia direitinho. Talvez professor, pelos locais que eu trabalhei é locais de muito risco, né? Então era tanques de gás, era tanques de combustível, de produtos derivados da siderurgia, tanque de gasolina. Então o negócio não dá para brincar, não dá para arriscar, né? Mas eu já vi situações de o pessoal falar, é rapidinho e não faz nenhum procedimento. O cara lá entra lá, sei lá, fecha uma válvula, aperta o parafuso, sai rapidinho, né? Vai casos e casos. Porque às vezes Mas aí poderia entrar uma justa causa, né? Caso comprovado. caso o cara morra lá, sofra um acidente, ele acaba se ferrando, né? Pode ser uma justa causa. Se o cara morrer nessa condição burlando o procedimento, ele perde seguro de vida, perde um monte de coisa, né? E a vida, né? E a vida, né? professor, Oi. Tem que pensar é dele, né? o exemplo aí que o Manuel deu, você pode chamar alguém para ficar aqui rapidinho, a pessoa que vai ficar tem que ter o mesmo conhecimento do vigia, né? Sim. O cara tem que o cara tem que ler a patch, entender os riscos, né? Ok. Eu já peguei uma situação, né, quando eu era operador, na qual aconteceu um caso aí de um local ser um espaço confinado, né? Só que assim, o produto que estava armazenado no espaço confinado era tipo uma lama, né? Uma lama lá que era gerada lá através de um sistema lá de limpeza de gases. E aí eu tinha um supervisor que era loucão, assim. O cara dava uns tiros na área, às vezes o cara vinha com uma pá virada, assim. E aí tinha que limpar esse tanque. E aí eu nem estudava segurança do trabalho nem nada, mas eu já sabia que local oferecia um risco e era um espaço confinado, porque tinha que descer com escada marinheiro, né? É um local que, que era fechado, né? Era um local com lama, né? Então o negócio escorregava pra caramba, né? E aí eu me recusei a entrar no espaço confinado. E aí supervisou, né? Que eu falei, vamos fazer a liberação, né? Aí acontece essa questão, né? Tem que chamar um supervisor de espaço confinado. Aí na área não tem ninguém com treinamento em dia. Aí tem que chamar um cara de uma outra área. E às vezes não tem ninguém dentro da empresa que tem um treinamento. E aí a atividade lá tá parada, né? Aí o supervisor, ele meteu o louco e entrou ele mesmo no espaço confinado. Eu até eu sabendo do risco, né? E sabendo que ele era meio loucão, eu comecei a filmar, né? Eu coloquei o celular no bolso, né? Era essas camisa que tem bolso assim, eu coloquei o celular e fiquei gravando, né? E aí o vídeo eu não vou mostrar, né? Porque, né, sei lá, vai que chega né, eu filmei o cara sem autorização, mas é até engraçado, porque o cara tá todo cagado de lama e o cara fica me xingando de dentro do espaço confinado. Então, mas foi uma situação que eu tava certo, né? Tava no meu direito de recusa, né? E era um cara que era um supervisor que tinha a mania, né, de querer fazer as coisas rapidinho, né, de seguir procedimento de segurança. E aí com o tempo é, ele foi mandado embora, né? A empresa viu que ele era a própria atividade dele ali dentro da empresa era uma atividade de risco que ele tentava ao máximo burlar o sistema de segurança, né? Mas é por isso Ele é o próprio agente de risco, né? ele é prova agente de risco, né? Então, às vezes o trabalhador tem que estar ciente, né? Às vezes não tem essa consciência, né, da recusa, né? E aí acaba se colocando numa situação de risco.
Mas continuando, né? O trabalhador, né? Agora a gente falou do supervisor, o vigia. Agora o trabalhador autorizado, né? É aquele que é capacitado, né? Para entrar no espaço confinado. Ele é ciente dos seus direitos e deveres, né? E conhece, né, os riscos e as medidas de controle que ele pode colocar dentro do espaço confinado, né? No treinamento dele, que é o mesmo do vigia, ele vai aprender sobre definições, né? O que é espaço confinado. Então vai também a conhecer um pouco sobre a avaliação dos riscos, né? Como preencher uma PET, né? Apesar de ele não ser a pessoa que vai fazer isso, né? Vai ser o supervisor. Ele vai conhecer o que tem ali dentro da PET, né? Que vai fazer a liberação do serviço. Qual é o funcionamento dos equipamentos que ele vai utilizar, né? Os EPIs. Como falei, o procedimento é a utilização da PET, né? Da permissão de entrada. E noção de resgates, primeiros socorros aí de uma forma bem mais genérica, né? Porque é apenas 16 horas para tratar sobre isso tudo. E aí a PET, né? Tem um modelo tanto na NR, né? E também tem um modelo na NBR, né? Você pode adaptar, né, o modelo que está em anexo à condição da sua empresa, né? Desde que você não retire, né, os itens dali, você pode acrescentar, né? Preencher, assinar e datar, né, em 3 vias. Então, quando o supervisor vai liberar o espaço confinado, né, ele preenche, né, antes do ingresso do trabalhador. Uma via fica com o supervisor, né, uma via fica ali no local do espaço confinado, né, e uma outra via ele pode deixar ali no setor da segurança do trabalho. Ele deve possuir, né, um sistema de controle para rastrear essas permissões de trabalho, né, então às vezes é importante você enumerar elas, né, colocar um código. Entregar para um dos trabalhadores, né, autorizados e o vigia uma cópia da permissão de trabalho, né, então uma tem que ficar lá no local de trabalho, né, caso passe um teste de segurança, alguma fiscalização, né, alguém ali interessado em saber o que está acontecendo, né. E no final do dia ele tem que ir lá encerrar essa permissão de trabalho, né, o supervisor, quando as operações forem completadas, né, ou quando ocorrer uma condição não prevista, né, quando houver uma pausa, uma interrupção dos trabalhos, né. Manter arquivados, né, essas permissões de trabalho por no mínimo 5 anos, né, e disponibilizar as PETs, né, para o conhecimento dos trabalhadores autorizados, seus representantes, né, e também a fiscalização do trabalho. A PET, né, deve estabelecer procedimentos da supervisão dos trabalhos, né, no exterior e no interior do espaço confinado, assegurar o acesso do espaço somente seja iniciado com o acompanhamento da autorização da supervisão capacitada, né, e garantir que todos os trabalhadores sejam informados, né, dos riscos mediante o controle existente no local de trabalho. Implementar, né, uma produção respiratória, né, de acordo com o programa de produção respiratória da empresa, né. Então, esse vai ser o próximo tema que a gente vai tratar, né, programa de produção respiratória, né, qual os tipos de respiradores, né, qual a gente deve selecionar para cada tipo de trabalho, né. E a permissão de trabalho é válida somente para cada entrada, né. Então, o pessoal começou a atividade, né, se vai começar no outro dia, você não pode usar mesmo, né. Então, eu já vi também pessoas fazendo isso, né, pegar a PET e usar para a semana inteira, né. Ela deve ser a cada entrada, né. Então, para um dia e para o outro, né, pode ter uma mudança ali na condição do espaço confinado, pode ter um vazamento ali que não aconteceu no primeiro dia, né. Pode ter uma baixa da oxigenação, né. Então, toda entrada de trabalho tem que fazer uma nova, né. Os procedimentos de entrada, né, devem ser revisados quando ocorrer essas circunstâncias aqui, né. Entrada não autorizada no espaço confinado, então chegar um cara lá e entrar que não tá listado lá na PET, que não tem um treinamento, né. A identificação de um risco novo, né, então o pessoal está trabalhando lá e, sei lá, colocou na PET que
os cabos elétricos estavam desenergizados. Aí o pessoal trabalhando viu que o negócio está lá, começou a dar uns pipocos, começou a dar um curto-circuito, né? E aí pode pedir aí uma revisão da PET, né? Se tiver um acidente, um incidente, né? Uma condição de risco, qualquer mudança na atividade desenvolvida, né? E também uma solicitação do SESC ou da CIPA, né? Então, é bem comum, quando vocês estão trabalhando em espaços confinados, daí chama muita atenção, né? Tanto da chefia, tanto da segurança do trabalho. Então, geralmente, essas pessoas vão ir lá e vão pegar a PET, vão ver quem assinou, se está preenchido da forma adequada, né? Então, o pessoal acaba passando um pente fino aí bastante na PET, né? Só para mostrar aqui, né, que tem um exemplo na própria NR33. Né? Então, aqui nessa PET, né, o supervisor vai chegar lá, vai colocar o nome da empresa, o local de espaço confinado. Então, se o espaço confinado já tá listado lá, como a gente explicou anteriormente, você enumera aqui a data e a hora da emissão do espaço confinado, né? Então o supervisor tem que olhar no relógio e falar, estou liberando aqui 10 horas da manhã, e aí no final do dia ele vai colocar aqui a hora que se encerrou, né? Qual é o tipo de trabalho a ser realizado, quantos trabalhadores vão entrar no espaço confinado, quantos vigias vão ter lá no local, se vai ter uma equipe de resgate, o seu próprio nome, se você for o supervisor de entrada, né? Ou se o local está isolado, sim ou não, e aí o teste inicial. Né? Então o cara vai lá com o medidor multigás, né? Vai colocar o horário que ele fez a medição. Né? Então, se for um local de muito risco, é importante o supervisor lá passar mais de uma vez durante o dia lá para verificar se os índices estão de acordo, né? Então o cara vai fazer a medição inicial lá em 3 pontos diferentes, né? Colocar quanto está de oxigênio, quanto está o LE, se encontrou algum outro gás vapor tóxicos, né? Se encontrou algum tipo de outra poeira explosiva, uma névoa, né? O nome do cara que fez essa varredura inicial, se há bloqueio, né? Se não se aplica, ou se tem sim ou não, né? Então, como falei lá para o Vinícius, né? Então, o supervisor que vai ter que se atentar se isso está de acordo ou não, se há uma purga ou lavagem do tanque, né? Se vai precisar um tipo de ventilação, né, como a gente já aprendeu lá, se vai precisar de um exaustor, de uma ventilação mandada, né, de pressão positiva. Se for necessário uma ventilação, você vai ter que acompanhar a instalação dessa ventilação e aí fazer uma nova medição. Né? Então, às vezes você identificou lá que tem muito gás ali presente no ambiente, é necessário fazer uma ventilação e aí após essa instalação fazer novamente essa avaliação. Se a iluminação geral, se os procedimentos de comunicação estão de acordo, se o pessoal está com rádio, os procedimentos estão de acordo. Se o procedimento de movimentação vertical também, se o pessoal vai trabalhar com escada marinheiro, com tripé, se o pessoal... então, aqui já vai entrar uma outra coisa, né? Então, se você vai ter que se atentar se o pessoal está com a NR33 em dia, e depois ver se o pessoal está com a NR35, né? Se for um trabalho em altura, se o pessoal está apto aí para trabalhar nesse tipo de situação em trabalho em altura. Como que é essa escada marinheiro? É essa daqui, ó. Então, toda a escada que for assim, 100% na vertical, né? A gente chama ela de escada marinheiro, né? Acho que talvez porque nos navios, né, são desse tipo aqui, né? Professor, entendeu? Sim, posso dar uma dica aí? fala aí. Quem vai acompanhar esse tipo de trabalho, está chegando agora na empresa, o pessoal que está estagiando aí, de repente pega um pepino desse, dá uma olhada numas 5, numas 10 PET de NR33 que aconteceram antes, para vocês conhecerem o histórico do local onde vocês estão indo. De repente está lá, até tal ponto o rádio não funciona. Então você já fica ligeiro que naquele ponto ali seu rádio pode não funcionar. E por aí vai, né? Você vai vendo o histórico, você vai saber mais ou menos o que te espera pela frente, né? Sim. Só isso, professor. Conversar também com o pessoal da área, com os supervisores, né? Mas também não se acatar em tudo, né? Às vezes o cara da área lá é um cara meio
antigo de área e fala, negócio de espaço confinado só atrapalha, né? Então, às vezes você prestar atenção com quem você está pegando as informações, né? Os equipamentos, né, de monitoramento dos gases estão certificados pelos Inmetros, estão calibrados. Você vai usar lanterna, você vai usar algum tipo de roupa de proteção especial, né? Se for trabalho a quente, você vai ter que, né, colocar um extintor ali próximo ou dentro do espaço confinado ou na boca de visita, né? Então nunca fazer um trabalho a quente aí sem algum tipo de medida de combate a incêndio próxima, né? E aí vai continuando, né? Então vai começar a listar os EPIs, os EPCs, né? Você vai usar escada, você vai usar cinto de segurança, se vai ter equipamento de proteção respiratória autônomo, né? O sistema de ar mandado, né? Se o... Professor, Oi. só lembrando aí, se fizer o uso, né, do extintor, ou de CO2, ou de pó químico lá dentro, pode diminuir a oxigenação. Pode. Então, Fica atento com isso daí também. tomar cuidado com isso daí também. Então, assim como o nitrogênio, né, ele vai acabar expulsando ali o oxigênio, né, e pode ter baixa oxigenação. Então, procedimento de trabalho a quente, né? Então, você vai ter um trabalho a quente, você vai ter uma permissão especial, um outro documento aí a ser elaborado, né? E aí você vai colocar sim ou não. Tem alguém andando de moto aí que tá uma ventania danada. Eu ia falar isso aí agora, mano. Acho que é eu Tá mesmo que com o ventilador. pariu, mano. Aqui em Cubatão tá quente. Eu ia falar da moto agora, mano. Acho que agora melhorou. Agora sim. Então, procedimento de emergência, você vai colocar aqui o número da ambulância, do bombeiro, se tem algum resgate interno ali, né? Às vezes a empresa tem um próprio número interno ali de resgate, né? Então, aqui a entrada não pode ser permitida se algum campo foi preenchido com não, né? Então, nessas informações que você colocou aqui, né? Se você colocar não pode liberar o espaço confinado. A falta de monitoramento contínuo da atmosfera no espaço confinado com equipamento, né, disposto de alarme, né? Se não tiver nenhum tipo desse monitoramento, né, não pode também trabalhar no espaço confinado. E aí qualquer saída de toda a equipe por qualquer motivo implica na emissão de uma nova permissão de entrada. Esta permissão de entrada deverá ficar exposta no local de trabalho até o seu término. Após o trabalho, essa permissão deverá ser arquivada. Então, essa parte aqui já gerou bastante confusão nos locais que eu trabalhei, porque começa o dilema: a gente vai parar para almoçar, tem que fazer o tapete? E aí, o que vocês acham? Ué, Que, para professor, pra pode almoçar repetir, e por tem que favor? fazer outra peste. Eu acho que não, porque é válido. Então, aqui aquilo, né? Aqui tá falando na NR, né? Qualquer saída de toda a equipe por qualquer motivo, né? Então não importa se vai pro banheiro, se vai almoçar, se vai jogar truco, implica na emissão de uma nova permissão de entrada, né? Então, se for sair todo mundo para almoçar, quando retornar, você vai ter que, infelizmente, fazer uma outra liberação. Então, o macete... Nesse caso aí não dá pra burlar, não? O macete, né? O macete que você pode fazer é não tirar todo mundo, né? Então, você tá com a equipe lá com 4 caras, né? Vai 2 almoçar, 2 fica lá trabalhando, e aí quando os outros 2 voltar, né? Faz esse revezamento. E se no caso tiver só um peão lá dentro? Aí não pode. Ah, E essa informação, que tinham 4 e saíram 2, ela tem que constar na PET, né? Tem. Toda alteração do Tal espaço hora até tal confinado hora, ali, fulano e beltrano você foram tem que almoçar. colocar na PET, né? Positivo. Então, aqui na NBR ela também coloca um modelo. Então, que é bem parecido, né? Então vai seguir as mesmas informações, né? Quase a mesma coisa, né? Aqui ele só coloca a mais, né? Que o oxigênio aceitável para a respiração humana é 19,5
A23, né? Então é aquilo que a gente já comentou na aula passada, né? Então, coloquei aqui também novamente, a permissão de entrada é válida somente para cada entrada, né? Então, na NBR ela fala, né, que a permissão de trabalho deve ser encerrada quando a operação de entrada coberta tiverem sido completadas, né? Houver a saída, pausa e interrupção dos trabalhadores em espaço confinado. Todo trabalhador designado, né, para o trabalho em espaço confinado, ele deve seguir lá o que estabelece lá na NR7, né, em relação ao PCMSO, à saúde ocupacional, né? Então, aí, respondendo o manual, né, o Manuel, é vedada a realização de qualquer trabalho em espaço confinado de forma individual ou isolada, né? Então, nunca se deve trabalhar num espaço confinado sozinho, por isso que existe aí a função do vigia. Você pode estar aqui sozinho, desde que tenha um vigia aqui em cima te olhando, né? Não, eu sei, mas eu falei assim, caso tenha só um cara lá dentro do espaço confinado e ele sair e depois voltar, e tem que fazer outra patch, né? Também, tem que fazer. O Entendeu? vigia sempre em contato visual com o entrante, né? Isso. Então, assim, vai ter, às vezes tem situação de que foge do campo de visão do vigia. Então, por exemplo, uma tubulação muito longa, né? Algum tanque ali com muitas divisórias internas, né? Então, aí você vai ter que colocar isso daqui, né? Sistema de comunicação, que o melhor ali, mais confiável é você ter um comunicador de radiofrequência, né? Um rádio, mas você pode também utilizar, né? Como falei, né? De interações de voz, um apito, um sino, né? Tudo aquilo que você combina lá, a cada 1 minuto você dá uma apitada aí para saber que tá tudo bem, né? Para ir controlando essa relação e o cara não precisar ficar pegando um rádio toda hora. E aí esses rádios, se for ter uma atmosfera ali inflamável, explosiva, tem que ser intrinsecamente seguro. O empregador, né, já no final da NR35, ela fala que o empregador deve garantir que todos os trabalhadores possam interromper suas atividades, né, e abandonar o local de trabalho, sempre que suspeitar, né, de uma existência de algum risco ali para a sua segurança ou para os demais, né. Então é aquilo que eu falei, né, da questão do direito de recusa e do abandono de local. É vedada, né, é proibida a entrada e a realização de qualquer trabalho em espaço confinado, sem a emissão da permissão de entrada de trabalho, né? No caso aí, a PET. E aí só para ilustrar, né? Sobre o ASO... Ô, professor. Oi. Sobre o ASO, aquele ASO específico para esse tipo de atividade, o senhor falou na primeira aula, né? Ou não? Acho que eu falei lá na aula de NR7. Tá. Mas tem uns exames específicos, né? Tem uns exames específicos. É a hack? Além que tem que fazer uma avaliação psicossocial que em muitos casos o médico não faz, né? Que é o quê? É você ver se o cara tem algum distúrbio mental, né? Se o cara tem claustrofobia, se o cara tem síndrome do pânico, né? Essas doenças aí que são mais silenciosas, né? Às vezes passa despercebido e o cara pode entrar em pânico, né? Ter um ataque ali dentro do espaço confinado, né? Ter uma arritmia cardíaca ali, né? Entrar em pânico e gerar um acidente. Beleza, obrigado. Então, só para encerrar, eu vou passar esse vídeo aqui que foi feito dentro de uma empresa aqui numa CIPAT da vida, né? Que mostra um pouco aí dessa relação do vigia aí com o trabalhador no espaço confinado.
aí, o que o cara fez de errado aí pra ter gerado o acidente? Negligenciou, né, todas as regras. Negligenciou, né? Não fez a liberação do espaço confinado, né? Não fez a medição dos gases, né? Fez nada. Cagou na rua. Então, ele tentou fazer a função de vigia, né? Mas aquilo que eu falei, não se deve trabalhar sozinho no espaço confinado, né? Que às vezes o acidente lá acontece no milésimo de segundo, né? E aí é importante estar o vigia lá para tomar o primeiro socorro ali e tentar contornar a situação. Então, pessoal, acho que já se estendeu um pouco aí, né? Eu vou encerrar por hoje. O Vasco já fez 2 gols aqui, né? Então, eu vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. E eu vou montar uma atividade aí, eu aviso se amanhã a gente vai entrar online ou eu vou deixar o tempo ali para vocês fazerem aí a tarefinha. Beleza? Positivo. Obrigado, pessoal. Então tá bom, pessoal. Boa noite a Beleza. todos e até mais. Valeu, boa Boa noite, noite, mano. professor.